Quando alguém fala em Apocalipse, a maioria das pessoas pensa em guerras, destruição, caos e fim do mundo. Mas e se eu te disser que Apocalipse foi escrito não para dar medo, e sim para nos trazer esperança? Hoje eu quero te explicar o Apocalipse de forma simples, sem teorias malucas, sem pânico, sem distorcer a Bíblia. Se você gosta de conteúdos bíblicos explicados de forma clara e fiel ao texto, já se inscreva no canal, deixe seu like, isso ajuda muito. Eu me chamo João Paulo, do Instituto Teológico Fé Razoável. Mas afinal, o que significa a palavra Apocalipse? Primeira coisa que você precisa saber sobre isso é que Apocalipse não significa fim do mundo. A palavra Apocalipse vem do grego Apocalipsis, que significa revelação, desvendar algo que está escondido. Ou seja, o livro de Apocalipse não foi escrito para esconder, mas para revelar. Mas revelar o quê? Primeiro, que Jesus reina, mesmo quando tudo parece fora do controle, mesmo quando a igreja sofre, mesmo quando o mal parece vencer. O Apocalipse deixa claro uma coisa: Jesus não perdeu o trono. Ele não é um personagem distante da história. Ele é apresentado como um cordeiro que venceu, aquele que foi morto, mas agora vive e governa sobre todas as coisas. E em segundo, que o mal tem prazo de validade. O Apocalipse mostra que o mal faz barulho, persegue, engana e oprime, mas ele não é eterno. Impérios caem, sistemas injustos passam, a maldade não tem palavra final. Tudo que hoje parece poderoso contra Deus já está, aos olhos dos céus, condenado a acabar. E em terceiro, é que Deus continua no controle da história. Nada foge das mãos de Deus. Nenhuma perseguição, nenhuma crise, nenhum sofrimento. Mesmo quando João vê selos sendo abertos, trombetas soando, juízos acontecendo sobre a terra, o trono de Deus permanece firme. Isso nos ensina que a história é guiada não pelo caos, nem pelo acaso, mas pela soberania de Deus. O Apocalipse não revela um mundo fora do controle. Ele revela um Deus que reina. O mal será vencido em um futuro cheio de esperança para aqueles que permanecem fiéis. E quem escreveu e para quem foi escrito o Apocalipse? O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, um dos discípulos ali mais próximos de Jesus. Nessa época, João estava idoso e foi exilado na ilha de Patmos, não por cometer um crime, mas por causa da sua fé, seu testemunho sobre Jesus Cristo. Patmos não era um lugar confortável, era uma ilha usada como prisão, um lugar de isolamento, sofrimento e abandono. E é exatamente ali, em um momento de dor e perseguição, que Deus se revela a João, mostrando-lhe visões, as visões do Apocalipse. João então escreve no livro para as igrejas reais, com pessoas reais que estavam enfrentando perseguição, medo, incerteza. Muitos cristãos
estavam sendo presos, mortos, famílias sendo separadas e a fé sendo constantemente atacada. Agora, pense comigo, faria sentido Deus mandar um livro para sustentar ainda mais essas pessoas? Faria sentido Deus revelar visões apenas para gerar pânico, confusão e desespero? Claro que não. O Apocalipse foi escrito para encorajar, para lembrar que o sofrimento não é o fim, que a perseguição não vence a fé. A fé em Deus, o Deus que não nos abandona, não abandona o seu povo. Cada visão, cada símbolo, cada mensagem aponta para uma verdade central. Deus vê o sofrimento da igreja e continua no controle de todas as coisas. Por que o Apocalipse usa tantos símbolos? Dragões, bestas, selos, trombetas, números. Por que o livro do Apocalipse usa tantas imagens estranhas? A resposta é simples, porque o Apocalipse pertence a um estilo literário chamado literatura apocalíptica. Esse tipo de escrita não surgiu com João. Ele já existia no Antigo Testamento. Era muito conhecido pelo povo judeu. Livros como Daniel, Ezequiel, Zacarias também usam visões, imagens fortes, símbolos, para comunicar verdades espirituais profundas. Naquela época, essa linguagem era natural. As pessoas entendiam os símbolos, que não confundiam eles, mas para ensinar se utilizava o símbolo. O problema é que hoje muita gente vê o Apocalipse como se João estivesse escrevendo um jornal do futuro, tentando identificar países, pessoas, datas exatas. Isso gera medo, teorias sem base bíblica e com muita confusão. João não está escrevendo um código secreto para a adivinhação. Ele está comunicando mensagens espirituais de forma simbólica, acessível às igrejas da sua época. Os símbolos apontam para realidades espirituais, como o conflito entre o bem e o mal, a perseguição contra o povo de Deus, o juízo divino e a vitória final de Cristo. Eles não existem para criar pânico, nem para alimentar curiosidade doentia, nem para fazer previsões sensacionalistas. Pelo contrário, os símbolos existem para fortalecer a fé, mostrar que o mal tem limites e que Deus governa até mesmo em meio ao caos. Quando entendido isso, o Apocalipse deixa de ser um livro assustador e passa a ser um livro profundamente encorajador. Lembre-se disso, o foco do Apocalipse não é o anticristo. Muita gente abre o livro do Apocalipse já procurando ali o anticristo. As pessoas querem saber quem é, quando vai aparecer, qual país representa, qual número revela a identidade dele. Mas quando fazemos isso, a gente começa a leitura olhando para o lugar errado. Porque o foco do Apocalipse não é o anticristo. O foco do Apocalipse é Jesus Cristo. Logo no capítulo 1, João tem uma visão de Jesus em glória. Ele não vê um Jesus fraco, derrotado, distante. Ele vê Cristo vivo, ressuscitado, soberano e reinando. Jesus aparece andando no meio da sua igreja, mostrando que ele conhece o sofrimento do seu povo e não abandona a sua igreja. O Apocalipse começa com Jesus no centro e termina com Jesus no centro. Ao longo do livro, o mal aparece, a perseguição aumenta, o conflito é real, mas o Apocalipse deixa claro uma coisa: o mal não governa.
O mal não tem a última palavra. A besta faz barulho, o dragão ele assusta, a perseguição dói, mas nenhum deles vence. Quem vence? O Cordeiro de Deus. Quem reina? Cristo Jesus. Quem pertence no trono é Deus. Ele é o dono. O Apocalipse não foi escrito para exaltar o poder do mal, mas para mostrar que no fim Jesus ele vence. O mal pode fazer barulho, mas ele não vence. E o fim dos tempos? É para nos dar medo ou esperança? Quando falamos sobre o fim dos tempos, muita gente automaticamente pensa em medo, medo do juízo, medo do castigo, medo do desconhecido. Mas a Bíblia é clara. Para aquele que rejeita a Deus, o juízo realmente é algo assustador. Mas o Apocalipse faz uma distinção importante para quem está em Cristo, para quem permanece fiel, para aquele que confia em Deus. O fim dos tempos não é terror, é redenção. É o momento em que Deus faz justiça, onde o mal é finalmente derrotado, onde a verdade vence a mentira e há restauração. Tudo que foi quebrado pelo pecado começa a ser definitivamente restaurado. O Apocalipse não termina com o mundo destruído, mas com o mundo sendo renovado. João não vê apenas o fim das coisas. Ele vê um novo céu, uma nova terra, um lugar onde Deus habita com os homens. Ele habitará com os homens, onde não existe separação nem distinção entre o Criador e as criaturas. A Bíblia diz que Deus mesmo enxugará todas as lágrimas dos olhos. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais luto, nem injustiça. Tudo aquilo que hoje causa sofrimento ficará para trás. O fim dos tempos para o cristão não é o fim da esperança, é o começo da eternidade com Deus, nosso Pai. Então, quando você ouvir falar de Apocalipse, não pense em medo, pense em esperança, pense em justiça, pensa em Jesus reinando. O fim não é o caos, o fim é Deus vencendo. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o Apocalipse, deixa o like, compartilha e comente aqui embaixo. O Apocalipse me trouxe esperança. Que Deus te abençoe.